Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Walter Porto, professor de matemática, e nós vamos hoje resolver uma questão do Enem, uma questão que caiu na edição, na última edição de 2013, tá? É uma questão que envolve dois assuntos muito importantes, que são análise combinatória e probabilidade, tá? Lembre que esses dois assuntos, eles têm aparecido em todas as últimas edições do Enem, então você não pode esquecer de estar afiado nelas aí, hein? Bom, a questão diz o seguinte: considere o seguinte jogo de apostas. Uma cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. E dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. Esse quadro apresenta o preço de cada cartela em função da quantidade de números escolhidos. Se a pessoa optar por 6 números, ele vai pagar pela cartela simples apenas R$ 2,00. Se ele escolher 7 números, ele paga R$ 12,00. Escolhendo 8 números, ele paga 40. 9 números, paga 125. E se ele optar por 10 números, ele vai pagar R$ 250. Vejamos. Se 5 apostadores, cada um com R$ 500 para apostar, fizeram as seguintes opções. Arthur, o primeiro deles, optou por comprar 250 cartelas com 6 números escolhidos. Já Bruno optou por 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 cartelas com 6 números escolhidos. Caio, 12 cartelas de 8 números e 10 cartelas de 6 números. Douglas, apenas 4 cartelas com 9 números. E Eduardo optou por 2 cartelas com 2 números em cada uma delas. Ou com 10 números em cada uma delas. Bom, e o que a gente precisa descobrir aqui? Exatamente quais foram os dois apostadores, quais os dois apostadores terão maiores probabilidades de serem premiados. Bom, então precisamos aqui comparar esses 5 apostadores para identificar, diante das opções deles, quais serão os que terão as maiores chances de ganhar nesse jogo aí. Bom, como falei no início, dois assuntos fundamentais aqui para essa questão são análise combinatória, mais especificamente combinação, e probabilidade. Bom, e aí para isso relembraremos esses dois tópicos de maneira bem sucinta, focando exatamente o que será necessário para a questão. Bom, então falando de combinação, lembre que combinação é um tipo de agrupamento. Existem outros que nós não abordaremos nesse momento, mas a combinação é sem dúvida um dos mais importantes. E temos a combinação da seguinte maneira: quando nós temos N elementos disponíveis e precisamos selecionar desses N P elementos, de tal forma que a ordem com que esses P elementos são escolhidos não interfere no grupo formado. Perceba que essa última condição ela é fundamental para caracterizar a combinação. Então, os elementos, a ordem com que esses elementos são selecionados não faz diferença no grupo que estaremos formando. Então, o que nós podemos já concluir? Lembre que o jogo tem 60 números e 6 deles serão sorteados. Percebam que a ordem com que eles são sorteados não muda o resultado final do jogo. Portanto, o número de resultados possíveis para esse jogo pode ser calculado através da combinação de 60 em 6. Ou seja, são 60 números disponíveis, onde 6 serão sorteados. Essa combinação de 60 em 6 dá mais de 50 milhões de possibilidades. Percebam que esse cálculo seria um cálculo extremamente trabalhoso e nós não faremos esse cálculo aqui porque não há necessidade desse resultado, do valor numérico dessa combinação, para que possamos responder a questão. Então não vamos perder tempo. Um outro tópico importante aqui para essa mesma questão é uma noção muito clara e muito intuitiva de probabilidade. Olha bem, em um experimento aleatório, lembrando que experimento aleatório é aquele experimento cujo resultado não pode ser previsto, mesmo que saibamos quais são os resultados possíveis. Você não consegue prever qual deles ocorrerá. Então, em um experimento aleatório, a probabilidade de um evento ocorrer é dada por essa fórmula muito simples. É a divisão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados desejados pelo número de resultados possíveis. Percebam que essa é uma noção intuitiva que a gente precisa ter
e que resolve certamente a grande maioria das questões de probabilidade. Calculemos agora, então, o número de resultados favoráveis a cada um dos 5 apostadores. O primeiro deles foi Arthur. Lembrem que ele fez a opção de comprar 250 cartelas com 6 números em cada uma delas. Olha, lembrem que nesse jogo, os resultados não representam números isolados, os resultados representam conjuntos de 6 números. Então, Arthur ele vai torcer por uma das 250 cartelas que ele comprou. Lembre que cada cartela dessa representará um conjunto de 6 números. Então, se um desses 250 conjuntos de 6 números for sorteado, Arthur será premiado. Então, lembre que ele tem 250 resultados desejados diante de todos aqueles resultados possíveis que, na verdade, serão comuns a todos os outros apostadores. Já Bruno, ele fez a opção por 41 cartelas, sendo que 41 cartelas de 7 números e 4 cartelas com 6 números. Vejamos, todo esse jogo dele representa quantas cartelas ou quantos conjuntos de 6 números. Façamos os cálculos. Cada jogo de 7 números contempla um total de 7 resultados de 6 dezenas. Esse ponto é muito importante que vocês entendam, que significa o seguinte: é uma combinação de 7 em 6. Por que a combinação? Observem que no momento que ele opta por 7 números, no momento que ele escolhe 7 números, quaisquer 6 desses 7 números sendo sorteados, ele será premiado. Temos um exemplo. Suponha que Bruno marque os seguintes números: 6, 10, 29, 41, 47, 52 e 59. Quaisquer 6 desses 7 números que sejam sorteados, certamente ele será premiado. E observem que existem 6 conjuntos de 7 números dentro desses 7 números que foram escolhidos por ele. O que significa dizer que, para cada jogo de 7 números, ele tem também 7 conjuntos de 6 números. Como ele fez a opção de 41 cartelas desse tipo, ele vai ter 41 vezes 7, e mais os 4 resultados, as 4 cartelas simples, vamos chamar assim, que ele também escolheu. Então ele passa a ter agora 291 resultados favoráveis. Lembrando, esses resultados favoráveis são conjuntos de 6 números. Então observem que Bruno, já podemos perceber que tem mais chance de ser premiado do que Arthur, porque Bruno vai torcer por 291 resultados. E Arthur só tem 250 resultados que o tornam vencedor. Já Caio fez uma opção diferente. 12 cartelas com 8 números e mais 10 cartelas com 6 números. Percebam que cada jogo de 8 números agora contempla um total de 28 resultados de 6 dezenas. O que significa dizer que, se ele opta por 12 cartelas com 8 números, ele vai ter 12 vezes 28, mais as 10 cartelas, que são os 10 jogos simples, que ele tem que torcer para que aconteça. Ou seja, ele tem um total de 346 resultados favoráveis. Tá? Lembre que esses 28 representam exatamente a combinação de 8 em 6. Então, lembrando, da mesma forma que conversamos em relação a Bruno, se Caio faz a marcação de um jogo de 8 números, existem 28 resultados lá dentro, de 6 números, que é como se ele estivesse cobrindo esses 28 resultados. Ok? Então vemos que Caio também já tem uma quantidade maior do que os 2 anteriores, de resultados favoráveis. Já Douglas, ele optou por 4 cartelas com 9 números apenas. E, usando o mesmo raciocínio, no momento que ele escolhe 9 números, fazendo o cálculo da combinação de 9 em 6, usando ainda a fórmula que foi realizada há pouco, temos 84 resultados de 6 dezenas para cada jogo de 9 números que ele escolheu. Portanto, ele terá 4 vezes 84, 336 resultados favoráveis a ele. Então, de novo, ele terá que torcer por um desses 336 resultados, lembrando que cada resultado desses corresponde a um conjunto de 6 números. E por último, Eduardo. Eduardo fez a opção por 2 cartelas com 10 números. Usando esse raciocínio anterior,
combinação de 10 em 6 dá 210. O que isso significa? No conjunto de 10 números escolhidos por Eduardo, em cada um desses conjuntos, ele vai contemplar, ele vai, na verdade, cobrir, vamos usar esse termo, 210 jogos de 6 números. Então, como ele optou por 2 dessas cartelas, ele tem um total de 420 resultados favoráveis. Temos, portanto, agora todos os números, todos os resultados favoráveis de cada um dos 5 apostadores. Podemos, então, agora, com tranquilidade, responder a questão, comparando os 5 apostadores, os que têm o maior número de resultados favoráveis, e, portanto, terão as maiores probabilidades de serem premiados, são exatamente Caio e Eduardo. Caio, com 346 resultados favoráveis, e Eduardo, com 420 resultados favoráveis. Ok? Então, espero que tenha ficado bem entendido. Se não, veja essa aula de novo. E lembrando também que temos uma apostila que está anexa a esse vídeo, que certamente vai esclarecer ainda mais a resolução dessa questão. Ok? Valeu, galera. Boa sorte aí.